Bom, deixa eu começar me apresentando bem aqui, para quem não acompanha o canal, né? Para quem não acompanha aqui a página, eu sou Bruno, sou criador do Advogado Paraense, essa página que é destinada para a gente trocar experiências, para a gente fortalecer a advocacia, mostrando que juntos somos mais fortes, valorizar a jurisprudência local, as decisões locais. E, enfim, trocar experiência, né? Conversar um pouco. Historicamente, falar um pouco do meu currículo. Sou formado da Federal, sou ex-servidor público desta Federal. Atualmente sou procurador do Estado desde 2015, foi o último concurso. Desde então estamos nessa labuta. Vão deixando as perguntas aqui que eu vou respondendo ao longo da live. Já tem gente deixando pergunta, vão acumulando aqui as perguntas que eu vou responder. E aí, Matheus, tudo bem? Oi, Kelly. Oi, Juliane, tudo bem? Então, eu não sei se eu começo agora pelo passo a passo que eu fiz ou se eu vou começar pelas perguntas. Eu vou iniciar aqui pelas perguntas que só tem uma, por enquanto. E a partir dela, se não vier pergunta, eu vou iniciar o meu guia básico aqui, o meu passo a passo, que eu fiz aqui uns 10 passos de como iniciar na advocacia. Primeira pergunta aqui que nós temos: como advogar no interior e lidar com o rótulo de ser muito nova? Bom, essa é uma dificuldade. Essa é uma dificuldade de todos quando sai da faculdade. Todo mundo sai da faculdade tem normalmente cara de bebê, né? Cheirando a leite. E a gente tem como conseguir contornar essa situação. Existem técnicas que a gente pode fazer para contornar essa situação de ser muito novo. E nesse passo a passo que eu fiz aqui, eu acho que isso pode ser respondido. Técnicas de como conversar com o cliente, aparência, enfim. A gente pode conversar sobre isso. Essa pergunta vai ser melhor respondida ao longo desse passo a passo que eu fiz aqui para poder conversar com vocês. Mas muito boa pergunta. Muito obrigado. Bom, eu vou iniciar aqui. Eu fiz um guia de 10 passos de como começar na advocacia. O primeiro passo é a transição, né? Saí da faculdade, era estudante, agora sou desempregado. Na realidade, a gente sai da faculdade, a gente sai da condição de estudante para virar meio que um empreendedor, né? A gente entra no ramo do profissional liberal. E a gente tem que se portar nesse ramo enquanto profissional liberal. O primeiro passo é a gente se conscientizar de que a gente não é mais estudante, que a gente precisa andar com as nossas próprias pernas. E essa transição é muito mais psicológica do que realmente física. O primeiro passo é essa conscientização de saber que nós nos tornamos donos do nosso próprio negócio, pelo menos por hora. Nós não somos empregados de ninguém, nós temos um serviço que a população ela é sedenta por isso, temos muitos advogados, mas tem mercado para todo mundo. Como tem mercado para todo mundo, a gente vai para o segundo passo. Qual o segundo passo? Depois que a gente sai da nossa transição de estudante para desempregado, me formei agora, virei advogado, o que eu faço? Bom, o primeiro passo que a gente pode fazer é escolher um nicho de trabalho. Qual é o ramo de trabalho que você gosta? Não adianta, todos os ramos do direito do trabalho, direito criminal, direito civil, direito tributário, direito ambiental, todos esses ramos têm vantagens e desvantagens. Você vai ter que enfrentar elas de qualquer forma. O que é importante para você é você saber que você tem que fazer o que você gosta. Você tem que advogar na área que você sente prazer. Porque se você for advogar numa área que você não gosta, que você não sente prazer, aí você vai estar fadado a ser uma pessoa frustrada. Você vai ser um dos vários advogados que tem por aí que queriam ser servidores ou que estão ali, mas não querem aquilo. Enfim,
Eu acho que a gente tem que aproveitar cada fase que a gente tem na nossa vida. Se o momento é de advogar, não passei no concurso, a gente tem que aproveitar, advogar, mergulhar nessa fase que a gente está vivendo, admitir e fazer o nosso melhor. Sempre fazer o nosso melhor. Em todos os lugares que nós estivermos, a gente tem que fazer o nosso melhor. Então, depois da transição, escolhe um nicho. Escolhe um nicho. Não vai ser guarda-chuva, equilibrador de pratos. Escolhe um nicho para trabalhar e foca nesse nicho. Nesse início, nessa primeira fase, talvez seja interessante, isso bem talvez, para você ganhar experiência, e vai o terceiro passo, que é opcional, talvez seja interessante que você trabalhe com alguém, trabalhe em algum escritório já consolidado. Por que isso é interessante? Embora a gente provavelmente vai ser explorado, é muito interessante a gente trabalhar porque a gente vai ter uma noção sobre gerenciamento de processo, controlar nossos prazos. A gente não sabe o que é ter muito prazo. Quando você está solto, você está sozinho, voo solitário, você não sabe como é que é controlar prazos. Então é bom você fazer uma base nesse momento. Nesse momento você vai fazer uma base, trabalhar com algumas pessoas, trabalhar com alguns advogados, talvez renomados, ver quem tem vaga de escritório que tem uma boa demanda, para você aprender a trabalhar com responsabilidade e com os prazos. Isso é opcional. Conheço muitos advogados que passaram por essa fase, que até hoje estão nela e estão satisfeitos. Isso é muito bom. Essa fase pode ser uma fase final da sua vida, não tem problema. O que eu penso sobre isso é que quando você trabalha para alguém, sempre esse alguém vai ganhar mais dinheiro que você. Então, não sei se compensa tanto você ficar para sempre 10 anos, 15 anos, 20 anos nesse escritório. Eu acho que você tem que sentir segurança, você tem que sentir confiança e, mais importante, passar a confiança para o seu futuro prospecto, para o seu futuro cliente, para que você possa, a partir daí, fazer voos solos e iniciar uma vida de empreendedorismo dentro da advocacia. Advogar é empreender, empreender é advogar também, pode ser. Sendo assim, esse terceiro passo seria opcional. Seria opcional. O quarto passo, que pode substituir o terceiro, caso você não venha trabalhar com alguém, é abrir o seu próprio escritório. Você tem que começar a andar com as suas próprias pernas. E você vai iniciar tendo muitos erros, isso é natural. A gente vai tentar diminuir alguns erros que normalmente alguns advogados têm, que eu tive e que talvez alguns de vocês tiveram quando começaram a advogar. Quando você abre o escritório, a primeira coisa que você pensa é: bom, e os clientes? O que eu vou fazer? Eu vou chegar no meu escritório, vou abrir, vou alugar uma sala, pagar, sei lá, R$1.500, R$2.000 numa sala, menos talvez, e vou sentar lá e não vou ter um cliente. E aí, como é que vai ser? Eu vou ter que ficar sentado e o cliente vem até mim? Não é assim. Não é assim que funciona. Se você pulou a terceira fase, que é trabalhar com alguém, quando você trabalha com alguém, naturalmente, os clientes daquele escritório vão ganhando confiança em você, e quando você sai, você pode negociar isso com os sócios, a questão da saída, a questão dos clientes. Se você pular essa fase, você tem que saber que existem 3 tipos de clientes. É uma pirâmidezinha. 3 tipos de clientes. No topo dessa pirâmide, tem os clientes que sabem que tem um problema e que querem uma solução. Esses daí vão atrás de vocês, vão atrás da gente. Esse tipo de clientes são os clientes que... É exemplo daquele cliente que está com dor de dente, sabe? No dentista. Tem alguém, o cara está com dor de dente, precisa fazer... Sabe que precisa fazer um canal, uma obturação, sei lá. Não sou dentista. E ele vai atrás do dentista porque ele precisa resolver aquela dor. Esse é o cliente que sabe que tem um problema e que sabe que precisa de uma solução e quer essa solução. Esse tipo de cliente é o que vai brigar pelo preço. Esse tipo de cliente normalmente vai no advogado mais barato. É o cliente que todo mundo quer, porque ele não tem que correr atrás dele, ele vai atrás de você sozinho. Só que dentro da pirâmide que eu falei, ele é o mais escasso. É a menor quantidade de cliente, é o que todo mundo briga. No meio da pirâmide a gente tem aqueles que sabem que tem um problema, mas eles procrastinam a resolução daquele problema. É aquela pessoa, como eu, agora pelo menos,
que sabe que precisa ir para academia, que precisa se exercitar, mas não se exercita. Mas sabe que precisa, todo mundo sabe. Esse cliente é aquele que está procrastinando. Esse cliente é aquele que já dá para brigar melhor, porque ele já sabe que tem um problema, mas ele não vai resolver. Talvez com algum jeito você consiga captar esse cliente. Mas a principal, o maior número de clientes que você vai encontrar vai ser daqueles que nem sabem que tem o problema. Eles nem sabem que tem o problema. E por isso, eles não sabem que precisariam de uma solução. Esse daí é aquele cliente que você consegue captar, que você consegue convencer, que você sabe de uma demanda que pode beneficiá-lo. O advogado, advogado, ele é, de certo modo, um vendedor de soluções. A pessoa vem com um problema e o advogado vem com a solução. E quando a pessoa não sabe qual é o problema, o advogado pode vir com a solução antes dela saber que ela tem um problema. Um grande exemplo disso foi com FGTS, eu acho. As demandas de massa, de modo geral, são esses tipos de problema. Eles vão atrás desse tipo de cliente. Na questão da TR para corrigir o saldo do FGTS. Às vezes o cara nem sabe que foi corrigido errado, mas você tem a solução. Você sabe que deveria ter sido corrigido pelo IPCA, pelo INPC, pelo índice corretor, que você achar que era. E você vai atrás do cliente dizendo, olha, tu viveste essa situação? Vivi. Poxa, olha, então eu tenho uma notícia boa para ti, tu tem direito a isso. Aí, esse cliente é o bom de captar. Esse cliente é aquele que ele não foi em nenhum outro advogado. Você foi até ele e provavelmente ele vai fechar com você. Então, eu fecho os 3 tipos de cliente, isso está na advocacia, isso está em todos os ramos. Primeiro tipo é aquele que tem um problema e sabe que tem um problema e quer resolver o problema dele. Esse daí é o cliente que os advogados vão brigar com a faca na boca. É muito difícil. O segundo cliente é aquele que tem um problema, mas procrastina a solução. É um bom número, é maior do que o número anterior. Mas o que tem maior ainda é aquele que não sabe que tem um problema e, portanto, não sabe que precisa de uma solução. E você, na condição de advogado, na condição de empreendedor, tem que encontrar esse cliente e levar a solução para ele porque ele não sabe. Esse daí é o que vai lhe dar dinheiro. Esse daí é o que vai iniciar a sua vida na advocacia. Bom, da feita que você tem esses 3 tipos de clientes, vem uma pergunta. Como é que eu vou precificar meus honorários? Chegou o cliente, não importa se é o cliente do topo da pirâmide, do meio ou da base. O cliente chegou no seu escritório, ele leva a demanda, você tem a solução. Como é que você precifica os seus honorários? Essa daí é talvez a maior dificuldade dos advogados iniciantes. Todo mundo passa pela dificuldade. Quanto é que eu devo cobrar por essa causa? Para falar quanto você deve cobrar por essa causa, isso daí é uma coisa muito volátil e que você vai conseguir sentir quanto você pode cobrar a partir de algumas técnicas. Eu vou passar algumas dessas técnicas, não vai ser exaustivo, vai ser apenas para passar rápido, porque esse é um bate-papo rápido em que nós temos só 1 hora, agora nós temos 45 minutos ainda restante, então não vai dar para se estender muito nesse assunto. Mas o que eu posso dizer é que a precificação dos honorários passa por um processo de convencimento. A precificação dos honorários passa por um processo de negociação. Você não cobra o mesmo honorário de todos os clientes. O cliente A chega com uma demanda que quer entrar com mandado de segurança. Você pode cobrar dele 3 mil, um exemplo. Chega o cliente B que quer entrar com mandado de segurança. Dele você não cobra 3, dele você cobra 2.500 ou até 5, 10, 15, 20. Por que isso? Porque você tem que sentir. Você tem que sentir do cliente, você tem que fazer uma relação com a causa. E eu vou explicar bem aqui por onde passa esse mecanismo da precificação dos honorários. Para falar disso, a gente precisa falar um pouco de neurociência, uma coisa bem besta assim. Para quem estuda marketing, pode já saber disso e vai acabar
só chovendo no molhado, mas tem muita gente que eu acho que não sabe, então eu vou só explicar brevemente como funciona. No nosso sistema nervoso, a gente tem 2 sistemas, basicamente. Um sistema que a gente chama de límbico, que é um sistema das emoções, um sistema animal, digamos assim, irracional. E a gente tem um sistema chamado neocórtex. Nesse sistema neocórtex, é um sistema mais racional. É o que mexe com a nossa razão. O sistema límbico é aquele que você coloca a mão no fogo e tira rápido no instinto. Você nem raciocinou o que precisava, você só tirou. E por que eu estou falando isso? Porque para precificar os honorários, você vai ter que demonstrar para o seu cliente, para você poder justificar esses honorários, você vai ter que conversar com o sistema límbico, não com o sistema racional. Você não vai conseguir convencer ele racionalmente que seus honorários são justos, que seus honorários estão corretos, que seus honorários estão bons. Você tem que demonstrar algumas coisas para ele. Primeiro, você tem que demonstrar autoridade para ele. Como é que você vai demonstrar autoridade para o seu cliente? Bom, primeiro você tem que pleno conhecimento do que você está falando, uma resposta rápida, sem titubear. Mas tem uma coisa que é muito importante para demonstrar autoridade. É a aparência do escritório. A aparência do escritório é importante. Quando você vai num consultório médico, normalmente você entra no consultório médico, você vê vários diplomas do médico que ele fez, vários cursos de atualização, de especialização, diploma de não sei o quê. Um monte de quadro nos corredores, no próprio consultório. Isso daí é uma maneira de intimidar o cliente, de mostrar, eu tenho conhecimento, eu sou gabaritado. Essa é uma forma de demonstrar autoridade. Você pode começar por aí. Eu não tenho especialização, eu nunca fiz nada. Sabe o que eu fiz? Eu comecei, sabe o nosso certificado da OAB? Eu fui lá, tirei uma cópia num papel bonitinho e enquadrei. Deixei lá eu tenho no meu escritório lá um quadro com o meu certificado de exame de OAB. Vai dizer, isso não importa. Talvez para alguém do direito não, mas para um cliente, para um leigo, importa sim. Ele vê aquele quadro, já é diferente do que não tem o quadro. Eu comecei a separar alguns cursos que eu fiz ao longo da nossa graduação. A gente tem vários certificados que a gente usa para se formar, a gente pode usar como um desses quadros. E ao longo do tempo você vai trocando para quadros mais importantes, que você acha melhor, um diploma de especialização, um diploma de mestrado, um diploma de doutorado. Isso é interessante. É algo que você pode implementar e que é de fácil implementação. Isso já vai dar um ar de conhecimento para o cliente. Você vai mostrar para ele a autoridade naquele assunto. Um segundo elemento que você precisa despertar nele foi feita uma pesquisa lá em Cambridge sobre o que fazia o cliente fechar com o advogado. E o critério que eles descobriram que mais pesava era a confiança. Como é que você demonstra confiança? Como é que você consegue passar confiança para o seu advogado além da autoridade? Uma das formas que você passa confiança é gerando empatia. Existem técnicas para você gerar empatia, que eu não vou me tecer muito aqui, mas o que importa você saber é que você tem que gerar empatia. Se você gerando empatia no seu cliente, você demonstrando que aquela causa é importante para você também, que você está sentindo as dores do seu cliente, quem faz isso muito é o pessoal da advocacia criminal, como o Afonso é também, dessa área. Você tem que demonstrar que a dor do seu cliente é a sua dor. Quando você faz isso, você também consegue justificar honorários com isso. Esse é um ponto. Um outro ponto que você pode fazer para justificar honorários é você fazer na pessoa o medo da perda. Como é que você desperta na pessoa o medo da perda? Você tem que mostrar para ela que se ela não fechar com você, o que pode acontecer com ela. Claro, não estou falando disso no sentido de que você vai ameaçar a pessoa, não. Mas você precisa mostrar para ela que se ela não fechar com você, pode acontecer isso no processo, pode acontecer aquilo, se for caso criminal, ela pode vir ser presa, ou então ela pode não sair da prisão antes da sentença e qualquer coisa desse gênero. Você precisa despertar na pessoa o medo dessa perda, porque o medo da perda é o que faz as pessoas pensarem. A pessoa, quando ela deita a cabeça no travesseiro, ela vai ficar pensando: nossa, será que eu quero viver isso? Será que vale a pena arriscar? Será que vale a pena eu ir naquele advogado mais barato e correr esse risco todo? E perder essa questão que eu estou querendo?
esse medo da perda é importante você despertar que você consegue fechar o cliente, você consegue trazer ele para perto de você, você consegue justificar honorários. Uma outra técnica que você pode é demonstrar escassez. Tem um exemplo muito bom disso. Eu ia numa psicóloga, nunca mais fui, teve a pandemia, enfim. Recomendo que as pessoas vão aos psicólogos, é muito bom para o autoconhecimento. Eu ia numa psicóloga, eu precisava ir num psicólogo, descobri uma psicóloga pelo Instagram, por sinal. Tinha muitos seguidores, eu falei, deve ser importante. E isso daí a gente vai conversar já depois sobre essa questão das redes sociais. E ela tava lá no link da biografia dela e tinha um WhatsAppzinho lá, né? Um chat de WhatsApp, se quisesse consulta. Aí eu queria consulta com a psicóloga, cliquei lá na consulta dela. Aí pedi, olha, meu nome é fulano de tal, não sei o que, encontrei você pelo Instagram, tenho interesse de fazer uma sessão, algumas sessões. Queria saber seu preço. E ela falou, tá, tudo bem, eu tenho vaga para daqui a 15 dias. Aí eu fiquei, eu queria, sei lá, para amanhã, no dia seguinte. E ela só tinha para 15 dias depois. Isso daí, quando você... Aí ela falou, tá, tenho vaga para 15 dias, mas eu vou colocar teu nome aqui na lista de espera. E se alguém dos meus... Eu sempre confirmo com os meus clientes, se algum dos meus clientes desmarcar, eu te aviso e vejo se você pode ir no horário que vagou. Desse modo, ela consegue preencher toda a agenda dela e deixa alguns clientes na espera. Eu aceitei. Quando deu... Isso foi uma quarta-feira. Quando deu na sexta-feira, ela mandou uma mensagem pela manhã dizendo que ela tinha a sessão às 4 da tarde livre, que o cliente tinha cancelado e perguntou se eu tinha interesse. E eu peguei e falei que tinha. Aí, ponto. Vou parar bem aqui a história. Fui e tal. Em algum momento eu perguntei quanto é que era a consulta dela? Não perguntei. Porque ela gerou em mim uma escassez. Ela mostrou que o serviço dela era um serviço muito procurado. Essa questão da escassez a gente tem que trabalhar sempre com integridade. A gente não pode mentir para os nossos clientes porque um dia a mentira cai, a mentira tem perna curta. E a gente sempre tem que trabalhar com essa integridade. Se tiver vaga, a gente chama que tem vaga. Mas se não tiver vaga, essa técnica da escassez é uma técnica interessante porque o cliente vai sentir que aquilo é meio que uma honra. Dei sorte, abriu a vaga, eu vou entrar. Então, assim, falei da autoridade, do medo da perda, da escassez, de gerar empatia. E tem o último, que é a questão da prova social. O cliente... Se ele chegar a você através de indicações de outras pessoas, ele chegou a você através da prova social. Muitas pessoas lhe indicaram, algumas pessoas lhe indicaram. Isso é uma prova social. Quanto mais prova social você tiver, mais fácil você tem de fechar aquele cliente. Se mais pessoas indicarem o seu serviço para aquele cliente, mais chance você tem de fechar. Você despertando esses elementos na pessoa, no seu cliente... a partir daí você vai iniciar a precificação. Você conseguiu despertar autoridade, medo da perda, escassez, prova social, empatia, aí eu vou iniciar. Quanto eu vou cobrar? O primeiro passo para precificar os honorários é você saber quanto vale o seu serviço. Você tem que saber quanto vale o seu serviço. Quanto é que vale a sua hora trabalhada? Quanto é que vale você entrar com essa ação, eliminar, eventualmente um agravo de instrumento? Quanto é que vale o teu trabalho? Você tem que determinar esse preço na sua cabeça. Você não vai falar para o seu cliente. O preço é uma das últimas coisas que você fala para o cliente. Quanto menos ele puder saber, melhor. Antes disso, você vai coletando informações. Você vai conversando com ele. Você vai demonstrando autoridade, medo da perda. Você vai demonstrando a prova social. Se você tiver... Eu tenho colegas advogados que trabalham no júri e eles vão guardando recortes de jornais e enquadram os recortes de jornais e deixam pendurados para saber, olha, eu trabalhei naquele júri ali, naquele caso. Mostra para o cliente, olha, bem aqui, eu trabalhei nesse caso aqui, mostra para o cliente. Essa é uma das formas, você vai sempre recebendo informação desse seu prospecto, desse seu cliente, para você poder determinar um preço. Até então, você só sabe quanto você quer. Eu quero isso. Ele pode pagar? Não sei. Bom, primeiro passo. Pensei quanto é que eu quero, defini o valor, já tenho ele em mente. Você tem que saber, isso é uma das coisas que a faculdade não ensina tanto, mas também para precificar é importante, a aparência importa. Quando eu saí da faculdade, eu era estagiário, eu ia trabalhar com uma camisa
uma camisa social enrolada. E eu falei, eu não entendo por que os advogados ou por que os juristas, de modo geral, andam todos bem arrumados. Quando eu for advogado, quando eu for algum cargo, sei lá, importante, eu vou fazer questão de andar de polo. É bacana na teoria, mas na prática não funciona. Como regra, não funciona. Funciona para uma exceção da exceção. Tem uma foto famosa do Kakai, aquele advogado criminalista, assim, uma das celebridades da advocacia criminal. Ele tá de short. Ele tá de short no Supremo. Até teve que pedir desculpa depois, dizendo que não era, que ele não queria ofender o Supremo, que tinha maior respeito. Mas enfim, ele chegou muito longe, ele já andou muito para poder fazer aquilo. Como regra, a gente não pode andar despojado. Infelizmente, a aparência importa. A gente tem que andar bem vestido, porque isso vai ajudar na hora da gente dar uns honorários. É muito difícil você justificar alguns honorários para alguém que está andando com uma polo para te atender. A não ser... Enfim, é muito difícil. Pode ser até meio mesquinho, mas... A gente tem que jogar como as regras do jogo, né? As regras do jogo são essas. A gente não vai querer inventar a roda. Vamos jogar do jeito que as pessoas determinaram que fosse. Você tem que andar bem vestido. Tenha isso como meta. Nunca diga o seu preço. Nunca diga o seu preço antes de se certificar de que o seu cliente entendeu o valor do seu serviço. Preço é diferente de valor. Eu dei um exemplo para um amigo meu um dia desses sobre essa questão de preço e valor, que ele me ligou perguntando sobre precificação de honorários. E eu falei, o teu cliente sabe o quanto isso é importante para ele e o quanto isso é difícil de conseguir? Porque essa é a diferença do preço e do valor. Um exemplo, eu toco guitarra. Eu tenho 2 guitarras bem aqui. 2 guitarras idênticas. Uma Fender e outra Fender, idênticas. A diferença delas é que uma delas está 0 km e a outra foi tocada pelo Eric Clapton. A do Eric Clapton é muito mais cara, porque ela tem um valor que a outra não tem. Você tem que mostrar para o seu cliente sempre a diferença do preço para o valor. Você tem que mostrar que aquilo é muito valoroso, é muito importante, é muito difícil, você tem que se valorizar. Se ele perguntar, e aí, é fácil de conseguir isso? Mesmo que seja fácil, talvez, você não vai falar, não, fichinha, qualquer um faz. Não, você não pode falar isso, você tem que valorizar o seu serviço. Você tem que valorizar o seu serviço, você tem que dizer, realmente, você não pode prometer que, isso você nunca pode fazer mesmo, você nunca vai poder prometer que você vai ganho de causa. Essa causa aqui é tranquila, você vai conseguir, não tem chance nenhuma, isso aqui é dano moral característico. Você não pode prometer isso. Você vai prometer, vamos trabalhar com o máximo possível, já conseguimos para outros clientes, olha o ponto aí, já conseguimos para outros clientes, alguns clientes conseguiram isso, alguns clientes conseguiram aquilo, a gente vai lutar para conseguir o melhor valor para você. É isso que nós podemos nos comprometer, e é bom que você faça esse compromisso. Depois que você diferenciou para ele a diferença de preço e valor, isso tudo está na precificação ainda. Você vai estudar as condições financeiras do seu cliente. Por quê? Porque a causa pode ser a mais difícil do mundo. Você olhou para o seu cliente. Lembra que a aparência importa? A aparência importa também para o seu cliente. Quando você olha para o seu cliente, você sabe se ele pode pagar determinado valor ou não. Então, assim, você vai ter que estudar as condições financeiras do seu cliente. Também você vai ter que estudar as condições financeiras do seu cliente em relação à causa. Um exemplo, seu cliente é muito rico, mas ele quer brigar com as lojas americanas porque a TV dele chegou quebrada. Quanto é que você vai poder cobrar por isso? Uma TV que custa uns R$2.000 chegou quebrada. A loja americanas, sei lá, se nega a devolver a TV ou dar uma TV igual. Aquelas situações do CDC. Você não vai poder cobrar do seu cliente 5.000. A TV foi só 2. Como é que você vai cobrar 5? Por mais granado que ele seja, por mais bem de vida que ele seja, você não pode cobrar isso. Então você sempre vai ter que fazer uma relação entre o quanto a causa vale, o quanto a causa é potencialmente boa a seu cliente, quanto ela pode dar para ele e quanto ele pode pagar também.
sempre tem que ter esse binômio, essa relação do quanto a causa é importante e quanto ele pode pagar. A causa pode ser muito importante, ser muito difícil, mas o cliente não ter dinheiro e não adianta nada. A causa pode ser muito tranquila, o cliente ter muito dinheiro e também não adianta nada. Tem que ter uma relação entre causa e poder aquisitivo do cliente. Você vai ter que estudar isso empiricamente, vendo como é que é. Não tem muito segredo, não tem como ensinar isso. É uma coisa que a gente precisa viver. Você vivendo, você vai saber se o cliente pode ou não pode pagar aquele preço. Quando você for conversar sobre a questão do preço, como eu falei que o preço é a última coisa que você fala, é cerca assim, o preço é quase 20% da conversa só. 80% foi conversando sobre o caso, até porque depois que o cliente te fala todos os pormenores do caso, todos os detalhes, fica mais difícil ele querer sair dali do teu escritório para conversar com outro advogado para explicar os mesmos pormenores. Se ele gastou 1 hora te explicando aquilo, ele não quer gastar de novo 1 hora com outro advogado para explicar. Ele precisa só saber se você entendeu. E é bom que você sempre resuma a situação para mostrar que você entendeu a situação e isso vai ajudar você a fechar aquele contrato. Eu acho que existe uma lenda, existe um mito de que a gente sempre tem que ir atrás do sim. Todo mundo que você... Isso é até meio contra-intuitivo. Todo mundo diz, olha, você tem que correr atrás do sim. Mas não, na realidade, o não é muito mais importante do que o sim. O não é o começo de uma negociação. O não é o começo, não é o fim da negociação. O não é o começo da negociação. É a partir do não que a gente vai conseguir iniciar a conversa. Por quê? Porque quando é muito difícil a pessoa dizer sim para qualquer coisa. Vamos fazer um experimento aqui. Você liga para alguém e diz assim, você pode falar agora? Aí a pessoa vai dizer sim, ou vai dizer sim, eu quero falar. Não vai. Ela não vai fazer. Talvez inclusive a melhor forma que tem, se você quer chamar a atenção da pessoa com quem você quer falar no telefone, é você ligar para ela e perguntar, esse é um momento ruim pra gente conversar? Aí a pessoa vai falar, não. Percebe que existe um silêncio aí que ela raciocinou para saber se aquilo era importante, se ela queria saber aquela conversa. Esse não vai dar para você a plena atenção. A pessoa vai começar a conversar contigo com atenção máxima. Então, assim, primeiro passo, esquece essa história de conversar com as pessoas. Pode falar agora? Eu posso te ligar? Aí a pessoa, sim, não, será que eu quero? Quanto tempo isso aqui vai durar? Melhor você ligar para a pessoa e perguntar, esse é um momento ruim pra gente conversar? A pessoa vai ficar na dúvida. Momento ruim? Não, tô fazendo nada. Não, pode falar, tranquilo. Ela limpou a mente dela, já vai poder lhe ouvir melhor. Isso você aplica para os seus clientes também. Todas as perguntas que você for querer fazer com ele, com medo de... falando no tom de sim, você transverte ela para um modo negativo. Você pode fazer assim, um exemplo. Você seria contrário a isso? Aí a pessoa vai dizer não. Se ela for sim, ela vai dizer sim, mas sempre, o que você tem que ter em mente é que falar o sim é muito mais difícil do que dizer o não. Porque o não te compromete, o não te coloca numa posição defensiva. Sempre na vida o não faz isso com você. Ele te coloca numa posição defensiva, você não está compromissado, você falou, não, olha, eu não me comprometi, eu falei não. Ótimo, mas se você falar assim, a pessoa vai sentir que ela está compromissada. Então é bem mais eficiente você conversar com ela através do não. Tem alguns estudos sobre isso, bem legais, que você pode aplicar. Inclusive, tem uma maneira bem legal de um cliente que foi no seu escritório, você ficou de fechar e falou, vou pensar, e ele nunca mais apareceu. Uma das formas que você tem para poder conversar com ele, talvez se você ligar ele não vai lhe atender. Então eu vou dar uma técnica aqui que é bem legal, bem eficiente, que é você mandar um e-mail, mandar um WhatsApp para ele e falar assim, você desistiu do negócio? Se ele te responder não, ele vai te dizer não e vai te dizer alguma coisa. E ali você vai poder iniciar de novo a negociação. Se ele não responder, realmente, melhor que ele já se comprometeu que ele não está interessado. Ele ficou em silêncio, não respondeu, não falou nada. Você já sabe que aquele cliente não é o cliente que você tem que correr atrás. Essa é uma técnica boa. Isso vale para acordo, isso vale para fechar com o cliente. Sempre tente essa técnica de chegar com ele. E aí, você desistiu do nosso negócio? Ela vai te dizer sim ou não. Torcendo para que ela diga não.
Sempre vai atrás do não, não é mais importante. O sim, muitas vezes, ele é só para você sair daquela conversa. O sim é para te tirar daquela conversa. Sabe quando você está discutindo com o namorado, marido, noiva, esposa, pai, mãe, o que seja, e você diz, não, tá, tu tá certo, sim, não, é isso mesmo. Pois é, às vezes o sim é só para se livrar. A pessoa diz sim só para se livrar, mas ela não está realmente interessada naquilo. Então, o não é bem mais interessante. Corra atrás do não. Depois de você fazer tudo isso, aí você faz uma proposta de acordo. Faz uma proposta de preço, né, para vocês acordarem e poderem fechar o seu primeiro contrato. Se você aplicar essas técnicas que eu estou dizendo, esse passo a passo, a chance que você tem de você aumentar os seus honorários é muito grande. Você está satisfeito com os seus honorários? Bom, eu acho que você sempre pode aumentar eles. Fazendo isso, já vai dar para aumentar. Vou passando na parte da precificação. Você pode usar, só um parênteses, tá? Você pode usar a tabela da OAB como um parâmetro. E é bom que você faça uma margem para o cliente. Isso é interessante para você fechar. Você pode chegar com o cliente e dizer o seguinte, olha, para eu fechar, esse tipo de ação, normalmente eu fecho entre 7.000 e 4.500, mas para ti, por conta dessa situação que tu me explicaste, realmente é complicado, a gente sabe que tá saindo de uma pandemia, a gente entende a dificuldade das pessoas, realmente não tá fácil, então para você eu vou fazer R$3.000. Talvez você quisesse 3 desde o início, mas quando você dá a margem de 7 e 5, por exemplo, eu cobro entre 7 e 5 para fazer isso, entre 9 e 5. E quando você dá para ele 3, ele vai ficar agraciado de você ter cobrado 3 e não 5 e não 7, que é a margem que você cobra. Essa daí é uma técnica que você faz para precificar. Você ancora o preço, você faz uma ancoragem. Você dá uma margem, uma faixa de preço. Você deu a margem da faixa de preço e às vezes você joga o preço para baixo para a pessoa. E a pessoa vai ficar muito grata de você ter fechado naquele preço especial para ela, ter facilitado, ter feito uma entrada, ter feito um parcelamento. Ou então, às vezes, quando você baixa tanto o preço, vai dizer, olha, eu cobro entre 7 e 5, mas para você eu fecho 3, só tem um problema. Eu preciso de 3 à vista. Se você não puder pagar à vista, eu posso fazer para você a 4, que ainda está abaixo do preço, mas você tem que me pagar de 2 parcelas de 2.000. A pessoa fala, poxa, muito obrigado, eu não sei nem como agradecer, porque você entendeu a minha situação, você entendeu a minha dificuldade, você entendeu o meu problema, vai me dar uma solução, eu agradeço muito por esse preço, podemos fechar, e ele vai te dizer qual a condição de pagamento que ele pode fazer. Pronto, você conseguiu fechar nos honorários bons, eu acho que, dependendo da causa, é um bom honorário, 3.000, 4.000 para poder trabalhar. Eu sempre recomendo que você trabalhe recebendo na frente. Não deixe para trabalhar no final, porque processo civil, não criminal, né? Do criminal principalmente, né? Mas o processo civil, a gente não sabe quando vai terminar. Então, assim, se você for querer receber 30% do final, por mais que, mas no final ele vai receber 100.000, 30% é 30.000 e agora eu vou cobrar só 5 para entrar, só 3. Às vezes é melhor cobrar 3, 5 do que receber os 30.000 daqui a X anos. É melhor. É a dica que eu dou. Se vocês quiserem seguir ou não, é a critério de vocês, é como eu faço. Recebe antes. É melhor, você trabalha com mais tranquilidade, você coloca o dinheiro no caixa, você tem que trabalhar com caixa, todo escritório tem que ter caixa, fluxo de caixa e controle das suas dívidas para você poder sobreviver, principalmente nesses tempos de pandemia, como teve hoje e provavelmente no futuro ainda a gente deve passar por outras, né? Sendo assim, receba antes, ancore seu preço, e faça com que seu cliente entenda que aquele valor é uma dádiva. Bom, feito isso, você precificou seus honorários. Vem o 7º passo. Não adianta você fechar contratos se o seu serviço é horrível. Você vai conseguir pegar aquele cliente, receber aquele valor que você pediu, não tem problema. Mas você tem que prestar um bom serviço. Chegou a hora de entregar o serviço. Se você for entregar um serviço ruim, você vai fechar só aquele. Você não vai fechar muitos mais, não. Então, faça um serviço bem feito, seja diligente, vá à secretaria, despache com o juiz, mostre a importância, lute pelos direitos do seu cliente. Um trabalho bem feito é um trabalho que vai ser honrado.
O seu cliente vai ser grato se você resolver aquilo em 6 meses. Se você resolver aquilo em 1 mês. Em 1 ano. Ele vai ser grato. E ele vai lembrar de você. E ele vai lembrar de você porque existem muitos advogados por aí que só pegam o dinheiro e somem. E o cara tem que pagar de novo para outro advogado. Ele vai lembrar de você e vai dizer, olha, eu tinha uma causa, um fulano de tal, doutor fulano de tal resolveu para mim. Recomenda, ele me cobrou uns honorários muito justos. Ele vai lembrar de você. Trabalhe com zelo, que o trabalho com zelo é bem recompensado. Item 8, faça parcerias. Faça parcerias. Como é que é parcerias? Você vai escolher o nicho, lembra no item 2? Você escolheu o nicho que você quer trabalhar. Eu quero trabalhista, ambiental, civil, tributário, penal. Eu escolhi meu nicho, eu não vou atuar nos outros nichos. Eu vou passar para um advogado que eu confio, porque a sua indicação é muito importante para o advogado e para o cliente. Se você indicar um advogado que vai prestar um serviço ruim ao cliente, o cliente vai colocar a culpa em você. Falou, porra, aquele advogado me indicou uma bomba. Ele vai colocar a culpa em você. Você tem que indicar, mas você tem que indicar pessoas boas, pessoas da sua confiança. Não indique qualquer um, não. Não indique qualquer um na base da amizade, porque amigos, negócios à parte. Não esqueça disso. Indique pessoas boas, pessoas de confiança, pessoas que têm zelo pela advocacia. Faça parcerias, é muito importante, as pessoas vão te recompensar também de volta. Existe uma questão humana que se chama reciprocidade. Toda vez que você dá alguma coisa, a pessoa meio que se sente constrangida a te dar de volta. Quantas vezes você perguntou para a pessoa que você não conhecia, ela diz, qual é o seu nome? Ela diz, fulano. Fique em silêncio. Ela vai pegar e vai te responder de volta. E o seu? O nome disso é reciprocidade. O ser humano funciona na base dos instintos. Sobre aqueles 2 sistemas que eu falei, o límbico e o neocórtex a razão e o límbico a emoção, o ser humano funciona guiado pela emoção. Ele não funciona guiado pela razão. A emoção sempre vai se sobressair no conflito. Muito difícil a razão se sobressair. Aquele primeiro ato sempre vai ser de emoção. Então, assim, trabalhe com isso. Reciprocidade vai gerar reciprocidade. Estude e invista em mídias sociais. É importante. É importante porque, lembra que eu te falei sobre a autoridade? Eu falei para vocês sobre a autoridade, você precisa criar autoridade. As mídias sociais servem como autoridade. No meu exemplo que eu falei, que eu conheci, a minha psicóloga que eu conheci pelo Instagram porque ela tinha 40 mil seguidores. Eu falei, 40 mil seguidores é muita coisa. Por que ela tem 40 mil seguidores? Ela deve ser boa. Rede social, ela é uma prova social, ela é uma prova de que muitas pessoas te seguem, muitas pessoas estão interessadas no teu conteúdo, é porque teu conteúdo é bom. Sobre aquela questão da aparência, até vou voltar aqui, a aparência ela é importante, porque vou dar um exemplo de homem. O homem chega com um terno bem cortado, com um relojão, com um carro bonito. O cliente, se ele vê isso, ele vai pensar o seguinte... Olha o raciocínio do cliente, que é um raciocínio distinto, não é um raciocínio racional, não. Raciocínio distinto, ele vai falar, esse advogado tem muito dinheiro. Se ele tem muito dinheiro, ele ganhou muitas causas. Se ele ganhou muitas causas, é porque ele é bom. É assim que funciona a aparência importa. Porque a pessoa vai fazendo uma conexão. Ele tem umas boas roupas, ele tem muito dinheiro, ele trabalha bem, ele ganhou muitas causas, ele é bom. Ponto. É assim que vai funcionar. É um efeito cascata. Então você tem que investir nisso. Faça uma especialização, um mestrado ou um doutorado. Isso é para o futuro. Por quê? Especialização, mestrado, doutorado não significa muita coisa. Calma, é importante. Mas não é isso que vai definir se você vai conseguir fechar com o seu cliente ou não. Por quê? Vou falar o exemplo do Cacai, do advogado criminalista. O Cacai é um advogado que cobra honorários milionários. Advogou para o Michel Temer, para aí vocês tiram, né? E você sabe qual é a formação dele? Bacharel. Só. Não tem especialização, mestrado, doutorado, e ninguém duvida da capacidade dele. Por quê? Porque ele conseguiu criar autoridade. Ele conseguiu fazer prova social suficiente para te mostrar que ele é bom. Ele conseguiu te demonstrar isso, e além da prova social, ele te fez provas.
HC dele no Supremo sendo concedido, HC dele no Supremo, no STJ sendo concedido, cliente dele sendo absolvido na esfera A, B, C. Enfim, especialização é importante? É. Mas o que é importante na especialização, no mestrado e no doutorado é o quão rápido você consegue dar a solução para o problema do seu cliente. É isso que importa. É por isso que é importante especialização. É você saber o quanto você consegue ser rápido naquela resposta. Porque hoje em dia, se o cliente sair de lá, você pesquisa no Google rapidinho, você sabe a resposta. Se ele tem direito ou não tem direito. Mas na hora da conversa, você vai ter que saber. E isso, a especialização faz diferença. O mestrado, doutorado, o estudo faz a diferença nessa hora. É na hora da conversa. Se você disser, olha, muito interessante realmente esse problema, vou estudar e vou te dar um retorno. O cara sai de lá e pode ir em outro advogado, porque ele tá com aquela dor. Ele precisa fazer com que aquilo cesse. Ele precisa resolver aquilo. É a guarda do filho, é o alimento. Ele precisa de uma solução. Ele não pode esperar você estudar, pesquisar no Google, ligar para o seu amigo, ligar para o seu professor para saber se ele tem direito. E a especialização nesse ponto ela é importante porque ela te dá a resposta rápida. Ela te dá o pulo do gato. Então, um outro ponto. Faça uma especialização, um mestrado, o doutorado, se possível. É sempre bom estudar. Por fim, é só uma sugestão. Lembre que nenhum sucesso profissional vale o seu fracasso na sua vida pessoal. Cuide sempre das pessoas que você gosta. Cuide sempre da sua família. Não deixa que o trabalho te consuma a ponto de que você seja uma pessoa, não seja presente na sua casa, não seja presente com a sua esposa, seu marido, seus filhos. Um dia você vai se arrepender, seus filhos vão crescer e você não vai ter vivido o quanto você queria ter vivido com eles. Nenhum sucesso profissional vale o fracasso da tua vida pessoal. Dito isso, essas são o meu guia. Consegui pensar, eu consegui terminar ele no tempo que eu achava que fosse, faltam uns 10 minutos, que estão abertos para perguntas que vocês queiram fazer sobre o guia, sobre a advocacia. E depois desses 10 minutos aí, a gente vai encerrar a live e se não tiver pergunta, a gente encerra aqui, não tem problema nenhum. Eu agradeço desde já a presença de todos que participaram aqui. O tema foi escolhido por causa de vocês, foi feito a partir de uma enquete, vocês escolheram. E se vocês têm dúvidas sobre isso, falem agora que nós vamos responder se nós soubermos. E também, se não soubermos, nós vamos ter o cuidado de ter a honestidade intelectual, de dizer, olha, não sei, não passei por essa situação e não posso te responder. Então, vocês têm alguma pergunta para fazer? Vocês podem fazer aqui nos comentários da live ou aqui na caixinha de pergunta. Eu vou dar um tempinho, se não tiver pergunta eu vou encerrar. Opa, chegou aqui uma pergunta. Como captar cliente de firma ativa indo atrás do cliente? Eu acho que isso é uma pergunta. Indo atrás do cliente. Olha, você tem que trabalhar com honestidade, integridade. A OAB preza pela ética. Normalmente, nos grandes escritórios, escritórios grandes mesmo, exemplo, Silveira Tias, Coelho de Souza, escritórios meio que nacionais, Nelson Williams, o cliente, ele é trabalhado sem um trabalho pessoal. Muitas vezes eu já conheço pessoas que chegaram comigo para dizer, olha, poxa, eu fui no escritório X, eu não vou dizer o nome do escritório, e eu fui para falar com o sócio e me colocaram para falar com o estagiário para resolver. E ele se sente menos prestigiado. Esse tipo de cliente é um bom cliente, é um cliente que está insatisfeito com o serviço. Acho que clientes insatisfeitos com o serviço, você pode trazer para você, até porque ele vai ter a confiança em você. O trabalho do advogado é um trabalho de confiança. Ele confia no seu trabalho, não tem nenhum problema de você fazer isso. Talvez, se for um cliente muito importante para aquela firma, eu acho que é uma questão de ética, até de agradecimento, você conversar com o escritório, com os sócios sobre aquele cliente, dizendo, olha, aquele cliente me procurou, eu vou me desligar daqui, e ele me procurou, ele quer ficar comigo, como é que a gente pode resolver isso?
é uma solução se eles estiverem tranquilos em relação a isso. É uma ideia. Espero ter respondido. Obrigado, André. No início da advocacia, é muito difícil colocar um preço no nosso serviço. Como fazer isso sem receio? Olha, como fazer isso sem o receio? Foi exatamente a maior parte da live que a gente falou foi sobre a precificação dos honorários. Você tem que primeiro saber quanto você quer. Você tem que dizer, olha, meu valor, quanto eu quero é isso. Aí você passa para a segunda pergunta, eu quero isso, será que eu vou conseguir? Bom, isso é uma outra pergunta. Mas quanto você quer? Você tem que firmar isso na sua cabeça, porque quem não sabe o que quer, qualquer coisa é boa. Você tem que saber quanto você quer. E para você perder o receio, você pode fazer aquela técnica da ancoragem, dizer, olha, qual o valor que normalmente se cobra no mercado para esse tipo de demanda é entre X e Y. Então, eu vou te cobrar Y, ou eu vou te cobrar Z, ou, enfim, aquele tipo de ancoragem é uma técnica boa para você conseguir firmar os seus honorários, fixar eles num patamar bom, não ser ínfimo. É importante que a tabela da OAB ela sirva como um parâmetro. Muitas vezes a tabela da OAB ela é baixa demais e muitas vezes ela é alta demais. Principalmente para consumidor, caso de consumidor. É onde precisa ter mais cuidado. Tem uma pergunta aqui. Em relação às publicações nas redes sociais, você utiliza técnicas de gatilhos mentais? Eu falei um pouco das técnicas de gatilhos mentais. Nas técnicas de rede social, eu acho que sempre um pouco, né? Acho que gatilhos mentais é uma das formas com que você conversa com as pessoas naturalmente. Gatilhos mentais não é uma forma de manipulação, é uma forma de interação social normal. Você consegue conversar melhor através de comunicação até às vezes não verbal, né? Então, assim, eu teria que parar para pensar se nessa rede social eu fiz isso. Mas assim, não vejo problema não, muita gente faz e isso não é artificial não, pode ser muito autêntico. Acho válido. Ah, tá, desculpa, Ana Paula. Realmente é muito longo pra gente poder conversar sobre isso agora, porque quase uns 20 minutos de live foi só falando sobre essa questão dos honorários. E eu não sei se eu vou disponibilizar essa live ainda, porque eu tenho que fazer edição nela, se for para disponibilizar. E também não tiveram tantas perguntas assim, eu não sei se eu vou disponibilizar ela na íntegra. Mas a gente pode conversar sobre essa questão de precificação de honorários em outra oportunidade também, não tem nenhum problema. A gente precifica honorários através dos gatilhos mentais que o Igor falou, é uma das formas de precificar honorários. Muito boas, são técnicas que precisam ser utilizadas. Isso está ligado ao marketing digital. A gente pode conversar sobre isso numa outra live. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço a presença de todos e vamos conversar em outras lives sobre outros assuntos outros assuntos que sejam do interesse de vocês. Agradeço a presença de todos e respondendo a última pergunta. Você acha que pelo fato do advogado não ter um escritório, o cliente pode não sentir segurança nele? Uma boa pergunta. Eu acho que é mais difícil você justificar honorários altos sem ter um escritório. Nem que seja o escritório do seu amigo, viu? Eu acho muito difícil, porque você não consegue justificar para ele. Ele vai dizer, pô, tá me cobrando, sei lá, 5 mil, tu tá me atendendo numa biblioteca, num shopping, entendeu? É meio complicado. Nesse caso, Jéssica, o que eu posso te sugerir o cliente não precisa saber que o escritório não é seu. O que eu posso te sugerir é que você atenda ele no escritório de um amigo, de um parceiro, que possa lhe ceder a sala. Olha, eu tenho um cliente, estou começando agora, ainda não tenho escritório, meu escritório está em reforma, eu poderia atender na sua sala, no seu escritório, tem algum problema? Eu acho muito difícil de alguém te negar isso e eu acho muito difícil que alguém te cobre por isso. Eu acho que tudo você conversa, é uma questão de parceria. Mas eu acho sim que não ter um escritório pode dificultar na hora de precificar os honorários. Eu não acho que é uma questão de segurança. Você vai conseguir passar segurança, mas você não vai conseguir colocar os honorários num valor tão bom quanto você conseguiria se você atendesse esse cliente numa sede própria. Achas melhor começar a advogar sozinho ou com sócios?
É uma boa pergunta. Eu acho que é melhor com sócios por conta da captação de clientes. Porque com duas pessoas é mais fácil você captar clientes do que com uma. Com três é mais fácil do que com duas. Com quatro é mais fácil do que com três. Pelo menos no início é mais fácil assim. Talvez no futuro, por questões de ganância, não uma ganância no sentido de pejorativo, tá? No sentido, eu quero crescer só, eu quero andar só, eu quero colocar o meu nome só no escritório, eu quero criar minha marca, eu quero empreender sozinho. Talvez no futuro essas pessoas possam se separar, mas no início é melhor trabalhar com sócios. Esse guia, vocês têm interesse de que eu disponibilize para vocês? Esse guia que eu fiz? Só para saber. Eu fiz esse roteirozinho aqui. É interessante para vocês que eu disponibilize? Vocês podem me dizer por aí se vocês se interessam. Eu acho que eu vou fazer isso via enquete. Via enquete no Stories, no decorrer dos dias. Aí vocês votam lá pra gente poder ver se é do interesse de vocês, até porque o tempo tá acabando. Nós temos 1 minuto e meio e eu vou começar a me despedir. Bom, pessoal, muito obrigado. Vamos continuar curtindo aí as páginas. Eu criei um canal no YouTube, Advogado Paraense, e ao longo do tempo eu vou distribuindo alguns vídeos lá, vou baixando alguns vídeos. Vão ser dicas rápidas, eu vou cortar algumas dicas que eu posso falar, alguns erros que eu vejo na advocacia pública privada, e vou distribuindo alguns vídeos por lá. Talvez eu faça isso também pelo Instagram, comece a aplicar mais alguns vídeos por aqui. Ao longo do tempo, talvez amanhã saia o primeiro vídeo, vou ver se consigo terminar a edição agora. E espero que vocês curtam, a gente vai ficar mesclando entre vídeo e texto e lives, tá bom? Muito obrigado, pessoal, uma boa noite a todos, obrigado pela presença de todos e todas. Tchau, tchau.